Em setembro de 2010, Lula disse que o DEM, partido de Rodrigo Maia, presidente agora eleito da Câmara dos Deputados, tinha de ser extirpado da política brasileira. O DEM que nós precisamos extirpar da política brasileira. Em abril de 2016, durante debate da comissão do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, Rodrigo Maia rebateu as acusações vindas do PT de que a então oposição era fascista, dizendo que fascista, na verdade, era o Lula. E claro, nós somos fascistas. Eu quero saber que caracterização de fascista ele dá para um partido que é um partido congressual como o DEM, como o PP. Fascista está muito mais para o Lula do que para qualquer um de nós, porque o Lula é um líder de massas, menor hoje, não é isso? É um líder que chega ao poder e se alia ao grande capital e é um líder que governa acima das leis. O Lula é fascista. Lula, de fato, é um líder menor hoje, bem menor, tanto que o seu candidato Marcelo Castro foi eliminado logo no primeiro turno porque ficou com 50 votos a menos do que Rodrigo Maia e 36 votos a menos do que Rogério Rosso. Curiosamente, no segundo turno, sob orientação do próprio Lula e também de Orlando Silva, do PCdoB, que é amigo de Maia, a esquerda petista e comunista votou em peso no candidato do DEM contra o adversário ligado a Eduardo Cunha. Em maio de 2015, antes de Maia embarcar no impeachment, eu criticava por ter dito na TV: "Eu acho que é possível fazer acordo com o PT", e também por ter reclamado do estímulo aos extremos na internet. Naquele momento, esse discursinho conciliador era tão vaselina que eu escrevi que quando Rodrigo Maia diz "nós da oposição", o Brasil estava explicado. Agora, no entanto, esse lado conciliador, para não dizer oportunista, ajudou Maia a se eleger e ele próprio considerou fundamental o apoio da esquerda. É claro que causa uma certa preocupação se ele vai ceder em troca algo além do respeito e do decoro com a minoria na Câmara. Por um lado, por exemplo, há as notícias de que ele articulou a derrubada da CPI da UNE e prometeu ao PCdoB, cuja militância tem lá sua boquinha, que vai manter a CPI enterrada. Por outro lado, dizem que ele prometeu exatamente o contrário ao PSDB, que vai desenterrar a CPI da UNE. O lado bom é que Maia está bem alinhado com a pauta de projetos em favor do ajuste fiscal defendido por Michel Temer, mesmo assim rejeita o aumento de impostos para equilibrar as contas públicas, tem uma posição liberal em relação às novas regras de participação da Petrobras no pré-sal, acha que o país andou para trás com o regime de partilha e precisa voltar a crescer, gerar empregos e o setor privado pode ajudar o Brasil, votou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em caso de crimes graves e é contra a legalização da maconha. Embora tenha dado a entender o contrário quando postou no Twitter o que eu penso sobre a legalização da maconha em cima da manchete "Comércio formal de maconha poderia movimentar 5,7 bilhões de reais". Os internautas que têm o mau hábito de só ler títulos não viram dentro da matéria que o deputado é contra a legalização e disse que não adianta aumentar a arrecadação às custas da saúde das pessoas. De resto, a eleição de Maia representou uma grande vitória do governo de Michel Temer, que atuou para esvaziar a candidatura de Marcelo Castro, e marcou também o desmantelamento do suposto centrão sob influência de Eduardo Cunha, um líder, assim como Lula, muito menor hoje, tanto que o seu recurso foi rejeitado na CCJ. Na falta de Ronald Reagan, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Rodrigo Maia é o que temos para hoje e estaremos de olho.